Você vê como a vida é engraçada, né? Nós gravamos 52 minutos dentro dessa mentoria no YouTube e simplesmente a internet não ajudou. Nós perdemos tudo o que foi dito. Não, na realidade nós não perdemos. Nós estamos tendo a oportunidade agora, exatamente meio-dia e 5, de poder regravar e apresentar para você uma versão melhorada daquilo que nós trabalhamos questão para você. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Eduardo. E eu sou Joana. E nós estamos aqui na mentoria do Espaço Alternativo. Para levar você a escolher entre viver no medo ou a prosperidade. Qual vai ser o seu foco? Lembra que na semana passada, né, nós deixamos algumas tarefas para vocês e eu espero que vocês tenham respondido, né, para que a gente possa realmente dar continuidade. Caso você não tenha respondido, é muito importante que você faça, né, porque sem esse processo, sem você saber onde você está, você não pode chegar em outro lugar. Esse é um esforço pessoal seu. Exatamente. De você poder conhecer aquilo que te dói, aquilo que te incomoda, aquilo que te prende a continuar naquele comportamento que você hoje busca ter uma nova opção de escolha entre continuar fazendo o que você sempre fez ou mudar a forma de fazer e obter novos resultados. Exatamente. Então, qual que era a pergunta mesmo? Quais são os seus medos? Você conseguiu detectar quais são os seus maiores medos? Porque às vezes a gente tem mais de um, né? Então é muito importante a gente realmente saber medo do que eu tenho. O que vai acontecer se esse medo realmente acontecer? Medo de quem? De que situação que eu estou vivendo que está me proporcionando um medo que me paralisa, um medo que me procrastina, um medo que me impede de poder ser feliz e viver na prosperidade, na abundância que eu tanto desejo. Exatamente. E quando esse medo aparece, quais são os pensamentos que acompanham esse medo? Quais são as qualidades dos pensamentos que você tem no decorrer do seu dia? Quais são os sentimentos que você tem quando esse pensamento ele expressa através de você? Porque é muito importante, lembra que nós falamos na semana passada, que todo pensamento gera uma emoção que gera uma energia. E isso mexe, isso forma a sua vibração. Porque nós não podemos chegar a algum lugar se eu não tenho isso já formado dentro de mim. Porque toda construção, para se materializar no campo físico, ela primeiro precisa ser construída dentro de mim. E a gente, gostando ou não, acreditando ou não, nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Então, se eu realmente não estou gostando daquilo que está acontecendo comigo, eu preciso mudar como eu me sinto internamente. Porque a superação de qualquer dificuldade, seja ela a que você estiver passando, ela depende da mudança de uma estrutura interna, de uma forma interna que você tem. E o ponto até de pergunta, né? Muitas pessoas elas se perdem no aspecto de não saberem como investigar esse interno, de não saber como lidar e nem se perguntar o que está acontecendo com ela. A dificuldade é tão grande nesse ponto que isso, às vezes, as pessoas vão perceber que nós estamos falando gregos para ela. Né, exatamente, porque às vezes parece uma coisa muito simples, mas nós não estamos habituados a parar para olhar para nós. Habituados a conectar com pensamentos que temos, com comportamentos que temos, que são repetitivos, e às vezes a gente nem gosta daquele comportamento. Mas nós não paramos para buscar a causa daquele comportamento, nós só queremos mudar o efeito. Então, essas coisas simplesmente não acontecem. Então, se você sabe que você tem um medo, seja ele qual for, e você simplesmente falar assim para você, eu não quero mais ter esse medo, você acha que isso vai resolver? Pode sair do medo daquela situação daquela pessoa, mas vai vir outra situação e outra pessoa representando o medo. Tamanha proporção que vai afetar você. Isso seria muito bom se realmente acontecesse. O estalar do dedo nós resolvêssemos. Sim, eu até ia ficar muito contente se isso acontecesse. Mas toda mudança que nós queremos na nossa vida, ela é uma mudança de atitude, é uma mudança de pensamento,
que gera sentimento, que gera energia, que muda o seu comportamento, que se materializa no campo físico. Se você tem uma situação que ela é extremamente repetitiva na sua vida, se esse medo aí que você descobriu, você atrai muito dele na sua vida, ele tem algo para te ensinar. Você tem algo para aprender. Você tem algo para transcender isso daí, para que você possa mudar isso de dentro de você. Só que se você realmente não para observar tudo isso que está acontecendo, você não vai conseguir ter um processo de mudança. Se você não parar para olhar para dentro de você e ver aquilo que você está jogando no mundo, a vibração que você está jogando, você não tem como simplesmente, num passe de mágica, resolver todas essas questões. E pegando até o próprio gancho que você passou, Joana, no aspecto da vibração. O medo, que é o tópico que nós estamos hoje conversando com vocês, ele é muito interessante que ele surge exatamente da primeira ideia de quando ocorreu a fecundação da vida de uma pessoa. Imagina no encontro de um espermatozoide e de um óvulo. Eles se fecundaram e a partir daí surgiu você. Qual foi o primeiro pensamento que sua mãe teve, que seu pai teve quando descobriu que estava grávido de você? E às vezes a pergunta é, não sei, mamãe nunca me disse, papai nunca me disse. Só que este pensamento, ele entrou no estado de vibração que afetou toda a sua estrutura orgânica, toda a estrutura representacional daquilo que você vai atrair e vibrar como um imã. Entenda o seguinte, se por algum motivo, não importa qual seja, a sua mãe estivesse numa situação, sua mãe e seu pai, estivessem numa situação ao qual não era propício estar grávido de um filho. O pensamento que viria é, nossa, nesse momento não. Esse, nossa, nesse momento não, já afetou você. Já está vibrando dentro de você que um sentido de inadequação, ou um sentido de que... Rejeição, de rejeição, porque aquele não era o momento. Que é importante entender o seguinte, existe uma diferença entre ser querido e ser desejado. É totalmente diferente. O segundo aspecto é, tudo bem, você nesse momento está sendo gerado, está grávido. Você foi do sexo que seus pais queriam? Muitas vezes esse segredo fica ocultado a 7 chaves com mamãe e papai. Mas óbvio, todos os pais têm uma certa preferência. Talvez o papai queria uma princesinha, a mamãe queria um príncipe. Talvez o papai queria um menininho que fosse cúmplice nos jogos, na diversão dele. Ou mamãe, uma companheira que pudesse estar caminhando junto com ela. O aspecto é que todos esses aspectos, eles refletiram uma energia vibracional que deu sentido à sua geração, à sua formação. E a partir disso, nesses 9 meses, nesses 270 dias, nessas 6.480 horas ao qual você estava sendo gerado, toda química que era alimentada pela sua mãe, aquilo que ela produzia nos pensamentos, nos sentimentos, do que se alimentava, nos seus temores, preocupações, angústias, ela estava contribuindo para que essa química que está presente no líquido amniótico, por isso que se chama psicologia do líquido amniótico, ela imediatamente estimulasse você dentro de um ponto ao qual você estava sendo reflexo daquilo que estava sendo, daquilo que ela estava vibrando. Você estava sendo alimentado por uma química que estava te afetando a formação de todas as células orgânicas. E o que isso significa? Que se por um acaso a sua mãe, ela teve uma situação de morte, de uma perda, numa gravidez anterior ou antes da sua gravidez,
É óbvio que ela vai estar vibrando um medo, um temor, uma insegurança se será o que eu estou gerando vai ser uma pessoa, vai ser um ser saudável? Eduardo, mas eu não tenho como mudar isso agora. Isso já aconteceu. E como é que eu vou trabalhar essa questão agora? Pois é, o aspecto é que nós precisamos entender que nós fomos submetidos ao vício. Nós somos seres viciados quimicamente. E o que nós vamos fazer? Na nossa jornada de vida, nós vamos atrair situações que nos remetam àquilo que nós vivenciamos no útero da mamãe. Então, a mudança, o que nós precisamos fazer é alterar hoje a química que nós vivemos. Isso é gerado através do quê? Pensamentos, sentimentos, comportamentos que nós nutrimos de situações que nós repetimos que não nos servem. Porque a gente gostando ou não, acreditando ou não, aceitando ou não, tudo que aconteceu na nossa vida aconteceu do zero, que foi tudo isso aí que o Eduardo contou, desses pensamentos, até os 7 anos de idade. Isso formou e moldou o nosso inconsciente, porque nesse momento nós estávamos muito indefesos, sem saber que você realmente existia, principalmente do 0 aos 3, onde você acha que você e sua mãe é a mesma pessoa, você não tem uma individualidade. Então, isso cria imagens, vicia você quimicamente em situações, em conexões internas que você, depois do 7 para frente, vai repetir. Então, tudo aconteceu do 0 ao 7. O resto na nossa vida é repetição. Porque todos esses traumas, todos esses desafios, tudo que aconteceu do 0 ao 7, ele gera mensagens, ele gera imagens internas dentro de nós. E aí, quando nós vamos lá para a nossa vida adulta, muitas vezes temos comportamentos infantis. Coisas que temos medo, que nem sabemos que às vezes nem tem a ver com a gente. Estamos conectados a repetições, a situações, a comportamentos que você, como adulto, já sabe que aquilo não te serve. Mas a hora que você vê, você está fazendo novamente. De qual motivo de estar repetindo alguma coisa se não serve? Exatamente. Sabe? Só que, se a gente não parar para observar esses pensamentos, esse vício químico que nós geramos internamente, essas repetições que nós Nós geramos, vamos estar presos, continuar a ficar preso numa situação infectada. e aí não tem Poxa. como mudar. Nós não temos como saber. Por isso que essa autoinvestigação, essas perguntas que nós estamos jogando para vocês, é muito importante que vocês parem para pensar. Que vocês realmente parem para observar aquilo que você pensa. Porque todo pensamento gera um sentimento que gera uma energia. E isso gera a sua vibração. Então, se você quer mudar aquilo que você está vibrando, aquilo que você está atraindo, você tem que mudar algo interno. Porque a mudança, ela acontece interna. E depois ela se materializa no externo. Por isso que foi o que nós falamos na semana passada, né? Que a lei do segredo, eles não contaram o segredo do segredo. Porque se você não estiver coerente com o que você pensa, com o que você sente e você faz, você nunca vai chegar onde você deseja. Mas, para você chegar onde você deseja, você precisa saber o quê? O seu estado atual. Exato. Onde você está? Quais são os medos que você tem? Quais são as limitações, os seus impedimentos, os seus pensamentos que estão gerando essa vibração em volta de você? Porque se você não sabe onde você está, como é que você vai chegar onde você deseja? E você Porque se você não sabe onde você está, por que você ainda não chegou onde você deseja? Né? Porque se era tão simples pensar, todo mundo fala que é tão fácil pensar, o que realmente me impede de ter aquilo que eu desejo? Mas aí você percebe que no próprio desenvolvimento que nós estávamos falando a respeito do caráter, da personalidade da pessoa, do desenvolvimento que ela teve no primeiro setênio, o que acontece? Se a gente também precisa levar em consideração o que aconteceu nesses 3 primeiros anos que você falou, imagine uma criança que veio para o mundo em que ela não sabe se expressar, não sabe se comunicar. Então ela chora quando está com fome, e o que os pais não entendem. Olha o processo da comunicação.
E a dificuldade que as pessoas têm no processo de responder essas perguntas é exatamente A entender autocomunicação. a autocomunicação. A expressão interna Exato. daquilo que você pensa e sente. Então imagina, uma criança O que é mais, chora. espera só um pouquinho, né, É. antes de você continuar. O que é mais comum que a gente pergunta, né, para a pessoa? O que você está pensando? O que você está sentindo? Não sei. Não, mas como não? Ué, Você não tem, sabe. você tem que saber. Você não é Você terapeuta. não sabe. Quem que tem que saber, né? Então imagine uma criança que ela chora porque está com fome e os pais não entendem, troca essa criança. Ela chora porque está molhada, o pai vai e simplesmente cobre essa criança. Ela chora porque está com frio, os pais vão e alimentam essa criança. Ela está aprendendo que não adianta expressar o que está sentindo, porque ela não vai ter aquilo que está buscando. Então, ela é estimulada por um aspecto de não, eu não obtive nesse momento a resposta, eu não vou mais me esforçar para poder buscar uma resposta. E aí, quando você é adulto, você continua com o mesmo comportamento, Exato. porque foi aquilo que você aprendeu. Aquilo que você não soube lidar como criança, e você repete e reproduz isso. Então, se tudo aconteceu do nosso 0 ao 7, se você não sabe o que está no seu inconsciente, se você não sabe o que aconteceu com você, se você não sabe a sua história, você vai repeti-la. Mas às vezes acontece de pessoas falarem assim, eu não lembro nada da minha infância. Qual o motivo disso? Qual o motivo? Quanto menos você lembra, menos capacidade de mudar você tem. Não que você precise saber exatamente o que aconteceu, mas baseado nos acontecimentos de hoje, se você busca os seus pensamentos, se você sabe os medos que você tem, se você busca como você se sente em cada situação, se é repetição, é muito provavelmente isso aconteceu lá do 0 ao 7. É óbvio. E você só reproduz hoje na sua vida. E o ponto que nós temos que observar também é a capacidade que você tem da superação, de você usar o seu tempo, de você usar se investigando. Você é o tipo de pessoa que estimula ou que se anula diante de uma dificuldade. E aí muitas vezes nós precisamos de um exemplo. E aí a gente remete em questão de você numa lembrança. Caso você tenha filho, você pode ter visto isso mais recentemente, ou até mesmo se espelhando na sua própria história. Você, quando criança, como que você pode dizer que você hoje se mantém firme numa estrutura ereta para poder caminhar na vida? Vamos lembrar quando você era criança? Você se arrastava. Não, na realidade, antes disso, você tinha que ficar o tempo todo nos braços dos pais. Por quê? Mal se sustentava. Aí você começou a aprender a ter uma certa mobilidade, a enfrentar essa dependência, que é o que o medo ocasiona e causa na pessoa, uma dependência. Então o que acontece? Ela começou a arrastar. Para quê? Para poder sair do estado atual e ir para o estado desejado. Qual é o estado desejado? Aquilo que eu estou olhando, focando ou meu pai ou minha mãe como uma pessoa ereta, firme, segura, que enfrenta as situações e que eu como filho quero fazer? Eu quero fazer igual. Então imagina, você começou a se arrastar. Aí depois disso você começou a ousar, a ter coragem de ficar em pé. E nesse aspecto de você ter a coragem de ficar em pé, você começou a ficar firme. Mas quantos tombos você não teve? Quantas vezes você caiu? E isso desestimulou você? E isso fez com que você simplesmente, eu não consigo da primeira vez, acabou, não vou fazer nada? Você não teve uma pessoa que te estimulou? Uma pessoa que falou, vem, você consegue? E quantas vezes você deixa de usar esse estímulo pessoal de falar para si mesmo, vai, você consegue. Imagina se quando você estava aprendendo a andar, você levou o primeiro tombo, você tivesse desistido. O que ia acontecer? Você ia ficar na dependência de alguém pro resto da vida. Exatamente. Então é muito importante a gente entender que nesse estado atual que a gente está, nós precisamos nos investigar para saber exatamente para onde eu quero ir. Mas o processo, ele é sempre persistir. Você tem que persistir no processo, você tem que ter disciplina nos seus processos de mudança. Quanto tempo você tem no dia para cuidar de você? Você sabe me responder isso?
Olha, Mas esse cuidar não é tomar banho, não é comer, não é trocar de roupa, não, porque isso é sobrevivência. A minha pergunta é: quanto tempo você tem no dia para se dedicar a algo que você gosta de fazer? para se conhecer. Para se conhecer, para estudar alguma coisa que vai ajudar você a expandir a sua consciência. A crescer, evoluir. Quanto tempo você tem por dia para fazer isso? Você, durante essa semana inteira, você teve tempo para responder essas perguntas que nós lançamos para você? Para poder parar e observar o que o medo te impede de fazer, o que o medo te obriga a fazer, do que você tem medo, de quem você tem medo, de que situação que você tem medo. Porque se você não sabe responder essas perguntas, nada vai adiantar. Porque você sempre vai ter a mesma escolha, continuar repetindo a mesma história. A mesma desculpa, né, Jô? Exatamente. Porque se você tiver a capacidade já de responder, uma nova escolha já surgiu para você. Porque se você surgiu uma nova escolha, você tem uma opção. Uma nova Uma opção, nova um opção. novo caminho. Porque se você não sabe, se você nem sabe o nome do medo que você tem, nem sabe do medo que tem, isso fica na sua sombra. Você não sabe resolver. E uma outra coisa muito importante, né, que a gente precisa saber, para que a gente possa realmente poder, baseando o que vocês já responderam sobre o medo, nós temos uma nova pergunta para você. Como é sentir coragem para você? O que é coragem para você? Você sabe responder? Porque a energia que vai trabalhar o medo que você sente é exatamente a energia de contraste positiva. E para isso é extremamente importante identificar esse comportamento dentro de você. Como você se veste quando você está corajosa? Como você se comporta quando você está corajosa? Quais as cores que você gosta de usar quando você está com coragem? Exatamente. Se você tiver essa dificuldade, eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você já viveu um momento de coragem. Pare e pensa nesse momento de coragem. O que você estava fazendo que te deu coragem? Quais eram os pensamentos que te impulsionou? Que roupa que você estava vestindo? Como era o comportamento do seu corpo? O sentimento que você estava expressando naquele momento. Então, isso são detalhes que a gente precisa se observar. Porque se você não sabe as suas atitudes internas, se você não consegue saber, você não tem condições de mudar. Porque se você não muda as suas posturas internas, você vai eternamente repetir as coisas que aconteceu com você lá do 0 ao 7. Os comportamentos, os estados, as repetições vão sempre estar do mesmo jeito na sua vida. E uma coisa interessante é observar que o questionamento que Joana faz para você perceber esses estados internos é observar a química que você estava gerando no seu corpo positivamente. Porque, eu volto a dizer, como eu disse anterior, nós somos seres viciados na química. Nós tivemos a psicologia do líquido amniótico que nos impulsionou a ficarmos viciados em algo que mamãe sentia, que mamãe projetava, e eu, por projeção, fui um fiel escudeiro, repetindo, reproduzindo aquelas mesmas situações que mamãe vivenciou. E na minha jornada de vida, a minha tendência é de buscar situações similares ao que eu vivenciei para poder relembrar aquele tempo que era inconsciente que eu tenho que trazer à tona. E quando você faz a atividade proposta pela Joana de poder observar os seus pensamentos, a roupa que você usava, as cores que você nutria, o brilho, a iluminação, que momento do dia isso foi? Quais serão as vozes que você está ouvindo? Todos esses aspectos, eles vão mobilizar em você a incidência de uma nova química, só que dessa vez uma química positiva. E eu só posso combater química com química. Porque a grande questão é, nós sempre vamos ter desafios na nossa vida para a gente superar. Porque esse é o nosso propósito. É a gente desenvolver esse talento que nós viemos aqui nesse mundo. Porque cada um tem um propósito dentro de si. E os desafios que aparecem na nossa vida é exatamente o que nós precisamos para ser lapidados, para ser atritado, para virar aquele diamante,
para desenvolver essa luz interna que nós temos dentro de nós. Então, enfrentar os desafios, saber quais são os desafios, requer saber que nós temos impedimentos. Quando surge um desafio, significa que eu tenho um impedimento de chegar em algum lugar. Só que onde tem um impedimento, também tem uma força e tem um talento que vai me ajudar a impedir esse processo. A contrabalancear contrabalança, essa situação. ela existe. Uhum. E se a gente não estiver disposto a olhar para dentro de nós, se nós não tivermos disposto a investir tempo no nosso autoconhecimento, se nós não tivermos disposto a ter tempo para expandir a nossa consciência, como é que você vai expandir aquilo que você deseja do universo? Exatamente. Para que você possa ter riqueza e abundância externa. Porque é o nosso propósito dessa jornada. Exatamente. Uhum. Você precisa ter essa abundância interna. Exato. Mas para que eu possa conectar com as minhas qualidades, com as coisas boas, eu tenho que saber as minhas limitações. E o medo é uma limitação. O medo é um limite colocado por nós mesmos. Porque, como nós falamos na semana passada, só 8% dos nossos medos são reais. São reais. O resto tudo ou é repetição, ou coisas fruto de uma imaginação que nunca vai acontecer. Então, se o medo é uma limitação, se eu tenho medo de alguma coisa, o que é que eu preciso para superar esse medo? Exatamente. Qual é o talento e o recurso que eu tenho dentro de nós? Porque todos os desafios que nós passamos na nossa vida, se eles são entendidos, olhados, superados, aprendido a lição, ele nos leva para um próximo nível. Veja bem o que nós estamos vivendo hoje no mundo. Nós somos obrigados a nos recolher. Obrigados a ficar dentro de casa, obrigados a nos reinventar e obrigados a olhar para um medo que nós temos aí de talvez não sobreviver. É o medo de uma doença, às vezes é o medo de não ter dinheiro para pagar as contas, é o medo de não ter mais emprego. Cada um tem um medo que está acontecendo ali nesse momento. E como nós entramos no ano do Sol, é o que vai iluminar todos esses processos. Que vai ser revelado para aquilo que a gente precisa mudar. Para que a gente possa olhar para esses processos, se vocês realmente pararem para pensar. Os problemas que a gente tinha ali antes do coronavírus, eles só aumentaram. O sol só veio e trouxe à tona. Ele só foi iluminado como? Mostrando exatamente a sombra que você precisa olhar. Aquele medo que nós precisamos trabalhar. E aí eu quero que vocês percebam, se nós não fazemos isso com amor, nós vamos ser obrigados a fazer. Pela dor. Pela dor. A humanidade está doente. E a humanidade foi obrigada a se recolher para poder mudar. E é isso que nós estamos pedindo aqui para você. Não espere um atrito muito forte na sua vida para que você possa olhar para aquilo que você precisa ver. Olhe para o seu medo, encare ele. Porque onde tem o medo, também tem a coragem e tem a solução para que você possa ir para o seu próximo nível. Para que você possa criar um novo desafio. Porque desafio na vida não é ruim. Desafio na vida é bom, porque ele exige de você recursos que você vai buscando internamente dentro de você para que você possa se reinventar, para que você possa trazer o seu talento ao mundo. Você, como ser humano, cada um de nós tem um talento que é único, que nós precisamos pôr ele a serviço da humanidade. E se nós não pararmos para fazer isso, se eu não fizer o que eu vim para fazer, se eu não sei qual é o meu propósito de vida, o que vai acontecer? Esse buraco, do que se eu não fizer o que eu tenho que fazer, esse buraco vai existir. Não vai ter outra pessoa que venha e me substitua. Por isso que nós precisamos de tempo para investir em nós, para olhar para nós, para os nossos medos, para as nossas limitações e ter a capacidade, através do autoconhecimento, expandir a consciência para que você possa chegar aonde você deseja. E o aspecto exatamente dessa expansão da consciência é você sair daquele limite que você se impõe. Muitas vezes as pessoas acham que eu só recebo migalhas porque eu vibro migalhas. Tudo é um estado de vibração, tudo é estado da forma consciencial que você tem a respeito de você e da sua posição no mundo. Se você hoje tem a capacidade de ser, por exemplo, figurativamente um copo pequeno de café, o que você vai estar recebendo, na quantidade do que você pode receber, é somente aquilo que cabe num copinho de café. Se você é convidado a fazer uma jornada,
um trabalho dedicando o seu tempo, esse tempo tem que ser diário, numa expansão de consciência, é como se você saísse desse quadrado e expandisse. Para quê? Para que você pudesse, cada dia mais, aumentar a quantidade daquilo que você pode receber. Sim. Porque o processo é exatamente esse. Se você está limitado, você impede receber os fluxos, os louros da prosperidade e da abundância que lhe é garantido de direito. Sim, porque o medo, ele é um limite que você está se colocando. E por ser limite em relação disso, você tem que olhar para isso e responder aquilo que realmente te impede. Por quê? Porque se é um limite, então eu estou limitando a minha capacidade de receber. Se Deus quer me dar tudo, se o universo está pronto para me dar tudo, dizem por aí que o universo é abundante e que nós podemos receber tudo, se eu não estou recebendo tudo, é porque o meu recipiente, o meu potinho de café, que o Eduardo falou, está muito pequeno. Então, se eu quero aumentar a quantidade daquilo que eu quero receber, eu preciso aumentar Sim. a minha capacidade de receber. E aí a pergunta é, como eu aumento a minha capacidade de receber? Mas antes disso, a pessoa está disposta a querer aumentar essa capacidade de receber? Não, primeiro, como eu vou aumentar? Aí a pergunta é, eu estou disposta? O ponto é, não adianta a pessoa querer resolver alguma coisa, expandir alguma coisa, se ela não está afim. Exatamente. Ela não está afim, ela não vai fazer. Não adianta você dar o caminho, sabe, para ela poder fazer alguma coisa, porque a pessoa ela não se dispõe a sair do estado que está, porque tem um ganho secundário nisso. Quanto tempo você está disposto a investir em você diariamente? Para aumentar essa sua capacidade, aumentar essa sua consciência. Enfrentar o seu medo. Enfrentar o seu medo, o seu limite, a sua dificuldade. Porque enquanto você não limita, você vai ser um copinho de café. O universo quer te dar 1 litro de água, 1 litro de café, mas você só tem um copinho, ele não tem como. Você só vai pegar aquela quantidade. E uma coisa interessante, quando nós estamos olhando o medo do que eu vibro, e até vem em questão, é que, poxa, Eduardo, Joana, vocês estão trabalhando, falando a respeito do medo e daquilo que pode ser próspero para mim. Mas de que adianta tudo isso se eu vejo inúmeras pessoas vibrando na escassez? Não tendo o que comer, não tendo o que vestir, não tem onde morar. Sim, nós observamos isso também. Nós analisamos, vivemos essa situação também. Mas, lamentavelmente, aquela pessoa ainda está vibrando numa energia de escassez. Mas talvez, né, ela tem menos do que um potinho de café. Porque isso está disponível, porque o conhecimento também é importante. Porque não adianta nada eu saber tudo isso e não colocar em prática. Porque eu vou só encher a minha cabeça também. Uau, eu vou ter inúmeras teorias maravilhosas que nós estamos pegando, só que na praticidade de eu responder estas questões para poder entender, de mexer com a minha dor, de parar, sentir, falar, nossa, o que eu estou fazendo comigo? Sim, porque para você poder mudar uma limitação, poder você mudar um estado de medo, o que você precisa? De atitude, de ação. Porque não adianta nada você só saber mentalmente e não fazer nada com isso. Né? De teoricão, de teorias está cheio. Exato. Então, o que nós precisamos? Começar a ter atitude. E atitude é uma mudança de comportamento interno que você precisa ter com você. Pelo menos ter 15 minutos, meia hora por dia para que você possa dedicar a você. Dedicar ao seu autoconhecimento, dedicar ao seu estudo, a sua capacidade de compreender mais as coisas. Porque o universo ele tem regras, ele tem leis. E se você não sabe quais são essas leis, quais são essas regras que regem, você não vai conseguir ter as coisas à força. E se você não tiver capacidade para mudar o seu estado vibracional, mudar a sua capacidade de receber, você não vai ter nada. Você vai ficar só na teoria e vai ficar vendo os olhos lambendo a testa, não é assim? Mas uma coisa que também a gente acha que é importante estar comentando em relação de como enfrentar o medo, é observar o medo de ser você mesmo. Porque muitas vezes o que nós vamos observar, desde aquele aspecto da exemplificação que eu passei da criança, que ela chora pedindo uma coisa e recebe outra, e aí ela vai condicionar-se como adulto a não saber o que pedir, porque eu não fui atendida, e o que vai fazer numa situação dessa? Ela, desesperada, vai fazer qualquer
coisa, até abrir mão do seu desenvolvimento, do seu crescimento pessoal, para poder fazer parte, para pertencer, para poder ter um olhar, para poder ter um cuidado, para poder ter alguém que afague os seus medos, que a proteja. Então, o que acontece com essa criança ou com esse adulto criança é simplesmente por querer agradar alguém, com medo de não fazer parte, abre mão de todo o seu processo de crescimento e evolução. Então ele não se submete a poder observar que muitas vezes aquele relacionamento é nocivo, aquele trabalho é nocivo, aquela vida que ele leva é nociva, aquele estado de saúde que ele tem é nocivo, só que ele permanece não fazendo o que precisa ser feito por medo de mudar. Por quê? Se eu até agora vivi a vida que eu tenho, com o medo que eu conheço, sabendo o resultado que eu tenho e fazer uma coisa totalmente diferente, o que eu vou esperar? Não sei. Então, eu não faço. E aí, o que a gente espera? Se você não faz a sua mudança proativamente, o que vai acontecer? O Reativamente. universo vai vir e vai te chacoalhar. Uhum. Porque você não tem outra opção. Quando você nasceu aqui nesse plano, você tem um objetivo. Que é se transformar na melhor versão que você puder ser. De você mesmo, De hein? você mesmo. E ser verdadeiro com você. Uhum. Então, assim, os desafios vêm para raspar você. Pra Ele poder- vem para te lapidar. O carbono e o grafite e o diamante, eles são feitos de moléculas de carbono. A diferença do carvão e do diamante é que o diamante ele sofreu mais pressão. Ele aguenta mais Ele pressão. aguenta mais pressão. E por isso ele consegue que a luz passe através dele. E ele é frágil, ele é frágil, ao mesmo tempo ele é extremamente duro. E o carvão, que é duro por dentro, ele é frágil, mole por fora. Por quê? Porque ele não aguentou a pressão. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos tirar a nossa casca para poder mostrar a nossa fragilidade interna e aceitar os desafios que a vida tem. Tá oferecendo, Parar de né? ser uma criança birrenta. Uhum. Querer que as coisas sejam do seu jeito. E E para que isso você possa mudar, você tem que desenvolver essa força interna dentro de você. Porque, como eu disse anteriormente, onde tem um problema, também tem uma solução. Exatamente. Só que se você não olhar para o problema de frente, não enfrentar com o amor, a vida vai vir e vai te trazer um desafio muito maior. Às vezes através de uma doença, através de uma perda, através de uma doença que nós temos hoje que chama coronavírus. Pois é, e uma coisa importante que você entenda da seguinte forma. Não importa o nome daquilo que está te incomodando. Esse incômodo está vibrando dentro de você. Aqui especificamente nós estamos conversando com você sobre medo. E sobre aquilo que vai ser a prosperidade, para que você escolha se eu vou vibrar na escassez e na falta, ou se eu vou vibrar na abundância e na prosperidade. O aspecto é, o meu incômodo, ele vibra dentro de mim. E quando eu tenho esse problema que está vibrando, óbvio, eu vou estar atraindo pessoas que vibrem na mesma situação, no mesmo medo que eu. E o que isso acontece? Eu vou permitir que aquela pessoa me amedronte, que aquela pessoa me incomode com o medo dela. E como consequência disso, por eu ainda nutrir isso em mim, eu também vou perpetuar o estado de medo atingindo outra pessoa. Eu também vou criar situações para outras pessoas, amedrontando-as, apavorando-as, diante de algo que eu não sei lidar. Então, eu recebo, eu me alimento e eu perpetuo. Exatamente. Então, o ponto quando nós estamos convidando vocês para poder estar respondendo, entrando na sua dor, entrando no seu incômodo daquilo que é o seu medo, é observar claramente que se eu não sei o que está acontecendo comigo, se eu não tenho ousadia e coragem de enfrentar as minhas limitações, os meus impedimentos, os meus bloqueios, perceba que aquela situação que você está vivenciando vai obrigatoriamente te forçar a fazer algo ou te impedir de fazer algo. E aí você vê aonde você está vibrando, na escassez, na miséria, na falta.
simplesmente E o que você vai na atrair para rejeição. você? Exatamente. Mesma A coisa que você está vibrando. escassez, falta, medo. Porque a gente, Poxa, gostando ou não, acreditando ou não, querendo ou não, somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. você é o co-criador de tudo que acontece na sua vida. Se você não está gostando de como está a sua vida fora, Muda. muda. Mas onde que você muda? Dentro. Porque você mudando dentro, as mudanças fora começam a acontecer de uma maneira natural. Então, tudo aquilo que você deseja para você, você precisa fazer por você. Uhum. Então, isso é o que nós convidamos você a fazer. Essa jornada começa você enfrentando os seus medos, olhando as questões para poder conhecer aonde te dói. Quando Joana falou a respeito, tá bom, eu já estou vendo como eu vou mudar nisso daqui, eu quero que você entenda, não é um passe de mágica, não, eu não estou falando algo para poder desestimular, muito pelo contrário, você precisa de um começo, de um meio, de um fim, de uma persistência, igual que o aspecto da criança, que começou a se arrastar, começou a engatinhar, começou a ficar em pé, começou a caminhar, mas caiu diversos tombos. E mesmo assim, ainda tinha estímulo para poder se levantar e manter-se ereta, alinhando um estado desejado com equilíbrio para poder saber lidar com essa situação. E é isso que você tem que fazer. Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço meu manual de instrução, mais eu vou saber e aonde que eu dou demasiadamente força para algo que está me incomodando, me limitando, me bloqueando, e o que eu posso estar fazendo de diferente para aquilo. E aí quanto tempo eu estou disposto para investir nessa minha mudança? Se você não parou nem para responder as perguntas, pense muito bem sobre isso. Porque não adianta você estar cheio de conhecimento sem nenhum tipo de ação. Se você não quer colocar em prática, desculpa, pessoal, Não vai você está ajudar. perdendo o seu tempo querendo fazer alguma coisa ou só recebendo informações para falar, ó, assisti mais alguma coisa. E querendo forçar o universo a te dar uma coisa que você não está pronto para receber. Que você não tem receptor. Você está limitado. Se você amplia a sua capacidade de recebimento em relação a isso aqui, nossa, eu vou cada vez mais, ter cada vez mais, porque eu estou me preparando para poder ter mais conteúdo. Então, respondam as perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma pergunta, podem, por favor, chamar a gente no grupo, nós estamos à disposição para responder. E nós, mais uma vez, pedimos desculpa, né, por não ter conseguido fazer com vocês ao vivo. Nós estamos gravando isso aqui pela segunda vez, mas é um prazer poder fazer. E eu acho que ainda ficou melhor do que da outra vez, né? Ficou gostoso. Ficou diferente. Ficou diferente. Porque fazer igual é impossível. Não tem como. Porque não é uma coisa decorada, Não. é uma coisa que está sendo verbalizada do coração. É uma coisa que nós estamos falando com muito amor e carinho para vocês. E estamos aqui dispostos, né? E prontos para ajudar vocês no que vocês precisarem. Nós também somos cheios de medo, também temos as nossas limitações, mas cada dia mais nos ajudando, buscando o nosso processo de autoconhecimento para ampliar a nossa capacidade para ajudar cada vez mais. Estamos aqui para poder ajudá-los no que precisarem, tá bom? Meu nome é Eduardo. E eu sou Joana. Nós somos do Espaço Alternativo. Até a próxima, até quinta que vem. Se Deus Tchau, quiser. tchau.